Capoeira Angola para mim ela é arte, é dança, é malícia, é filosofia, é educação, coreografia, teatro, sagacidade, religião, cultura. Só para ser perigosa na hora da dor. A capoeira é uma luta em forma de dança. Dança para os dançarinos, luta para o lutador. Se você quiser transformar ela aqui agora em luta, ela vai lutar. Se você quiser fazer ela em jogo, uma flexibilidade, ela pode ser até uma dança, mas ela é uma luta em forma de dança. Luta para o lutador e dança para os dançarinos. Lutar sem precisar lutar, entendeu? Jogar sem precisar estar jogando. Você brincar a capoeira, vadiar a capoeira, ser um artista dentro da capoeira. Porque a capoeira ele é artista. Sem querer ou não, ele é um artista. Porque ele senta aqui, ele toca, ele canta, aí ele vai para a roda, ele joga. Então ele interpreta de várias situações, né? Ele tem várias maneiras de se interpretar dentro da roda. O pastinho de Francisco está dividido em 12 partes. Quais são elas? Ginga, malícia, manha, maldade, falsidade, ataque, defesa, alegria e tristeza. Depois vem a malandragem. Depois vem a mandinga, né, filho? A capoeira ela tem noção de distância, noção de direção, o tempo de ação, reação, que está presente em qualquer tipo de capoeira. O capoeira geralmente tem alguma coisa especial, o capoeira tem um centro magnético, uma pessoa diferenciada, é um livre pensador. O lindo da capoeira é isso aí, ela é tão dinâmica e tão certeira, e o nome é só um, não é vários, é capoeira, pronto, ela é positiva. Para mim a capoeira Angola ela é sentimento. A capoeira Angola é relembrar os antigos, os escravos, a luta da liberdade, busca da felicidade, né? Para se chegar onde a gente está aqui. Pai, tá? Seja qual for o mestre que você se depare, sempre você vai aprender alguma coisa. O papel do mestre é você desenvolver a capoeira que o próprio capoeira tem. Ele se descobrir. O mestre está ali para observar isso, né? Porque senão você fica aquela coisa moldada. A capoeira, na minha opinião, a capoeira não pode ser moldada. Tem que ser descoberta. O próprio capoeira, você fazer com que o capoeira, o aluno se descobre dentro da capoeira, ele próprio se descobre. A linhagem, ela vem como uma corrente, né? Onde existem vários elos, onde o mestre do meu mestre é um elo da corrente que liga ao meu mestre, que se liga a mim, e que eu sou um elo que liga ao meu aluno, que vai ligar outro aluno. E acredito na capoeira com várias casinhas. Aqui é a casa do senhorinha, a minha, o outro. Esses pigmentos que vai fazer a capoeira lá.
comum o capoeirista, na verdade o brasileiro em geral, mas o capoeirista ter saber que existe uma força na roda de capoeira ancestral, evocada pelos instrumentos, pelo atabaque, pelo berimbau, que são instrumentos ancestrais que têm o poder de comunicação com os espíritos. E o capoeirista, quando chega naquele ciclo de força que é a roda de capoeira, ele sabe que ele não depende só do corpo para jogar capoeira. Você vê, a roda, ela é uma coisa tão ancestral que os grandes mestres, né? Os grandes mestres, os grandes chefes de nações formam a roda para se falar, para se confabular. A roda de capoeira é a mesma coisa, né? A roda de um som bem feito, que eu te falei que é tentativa de entrar em fina sintonia, com força superior, a roda se torna um lugar sagrado. Para nós é o nosso sítio psicológico, onde nós gozamos de imunidade, é o nosso mundo aqui. A fé é muito pessoal de cada um, mas ela está muito presente na capoeira. Isso independente de religião, porque a fé não necessariamente precisa ser a um orixá ou a Jesus Cristo, mas muitas vezes a fé em si própria, né? A capoeira com candomblé, meu filho, é mesmo que ele é concreto, como no mesmo prato. O samba também faz chega junto também, mas não é igual a capoeira com o candomblé. O samba também chega junto, arremeta. Mas não é igual a capoeira com o candomblé, não. Eu tenho a capoeira, da umbanda, do candomblé, que é o maculelê, o samba de roda, o samba duro, tudo eu tenho. E tudo eu fiz com quem sabia. Eu não fui numa roda aprender. Não, o mestre me mandou na bagagem em 68 com tudo pronto. Eu tenho alguns sem goleiro. Não sei se é a cor ou cabelo. Ser goleiro é você entender toda essa história passada, você respeitar toda essa questão, falando de ancestralidade, né? Você tentar colocar em risca mesmo, né? E colocar em prática todos aqueles ensinamentos que os grandes mestres viveram, né? Todos os fundamentos, né? Chamada, musicalidade, toque de berimbau, respeito com o seu parceiro, você saber, você ter conhecimento para você transmitir, mas respeitando o limite do outro, a sua forma de viver. Angola é a mãe. Angola é mãe. Entendeu, filho? Depois surgiu o que é regional, mesmo que o regional. Depois veio a contemporânea. Então a filha está crescendo a capoeira. A mãe, jamais a mãe negará um filho. Então eu sou Angola, eu sou angoleiro, então Angola é mãe. Eu jamais vou repetir macia. Eu não vou apoiar regional. Eu apoio regional, eu apoio contemporâneo também. Se surgir outra capoeira também, eu vou apoiar também. Jamais a mãe nega um filho, mas o filho nega a mãe, né? A capoeira que se joga hoje, lógico, não é a capoeira que se jogava na minha época, certo? E a capoeira que vai ser jogada daqui a 20, 30 anos, não vai ser a que joga hoje. Eu tô com 55 anos. Daqui mais 55 anos vai ter outras mudanças. Que isso, quer queira que não, acontece, não tem como não acontecer. Que era uma coisa que Passinha dizia, né? Não tem que mudar a capoeira. A capoeira está aí a maneira dela. Mas, infelizmente, a coisa muda. E mudaram, de uns anos para cá, ela mudou assim completamente, né? Não sei se foi para melhor ou para pior. Mas eu, na minha questão pessoal, eu acho que mudou para pior. Porque esqueceram a essência, né? O respeito com o mestre mais velho. O respeito era grande demais. Em cima da linha. Ninguém vacilava com ninguém, não. Era amigo e irmão. O capoeirista não age de certas maneiras. Ele procura evitar uma briga, entendeu, filho? Pessoa que às vezes o cara pisa seu pé, você pede desculpa pro cara, você tá ganhando. Realmente, não prevalece nada. E saber respeitar
o público. Porque sem público nós não somos de capoeira. Tá legal? E sem aluno, nós não somos mestres. Quando eu encontro alguém que se acha melhor que eu, seja no que for, eu cumprimento o sujeito e digo, meu camarada, não vou lutar com você, você já é campeão. Você já ganhou, por que eu vou lutar com você? Você já é bom, você provou que você é superior. Se ele entender a mensagem, tá bom. O Recôncavo é um celeiro de tudo. Né? Você pode procurar em qualquer livro, a primeira coisa que vem é a Bahia. Depois se fala ou primeiro ou depois em segundo lugar Pernambuco ou Rio de Janeiro. Mas o foco da coisa, a chama da coisa foi no Recôncavo. A capoeira é baiana, mas os movimentos, a musicalidade, isso tudo é uma raiz que está na África. Então entenda bem, seria como uma pessoa que tem um pai africano, ou uma mãe está grávida, e o cara foi feito lá na África e nasceu aqui no Brasil. Ela teve a origem da necessidade de uma ânsia de liberdade, do negro se libertar daquela chicotada, das correntes. É tanto que na África não tem capoeira. Quem levou a capoeira na África tem uma modalidade parecendo capoeira. Quem levou a capoeira para a África foi Partinha, para mostrar a capoeira. É tanto que tem. Partinha já foi à África a mostrar a capoeira do Brasil. Vocês já ouviram essa música? Isso é verdade. Eu era menino, garotão, quando Partinha partiu para a África para mostrar a capoeira. Então ela é origem brasileira. Na década de 50, já tinha capoeira em São Paulo. Não tinha, talvez, roda tradicional de capoeira, mas capoeiristas tinham. Quando chega aqui em São Paulo, eu imagino que assim, a sociedade paulistana não tinha nem... achava a capoeira uma coisa de negro, exótica e tal. E o viés que os capoeiristas da época pegaram foi o esporte. Em vez de pegar a parte cultural, eles pegaram a parte esportiva. Quando pegaram a parte esportiva, naturalmente, eles afastaram um montão de elementos que hoje para nós é essencial. No decorrer dos anos foram se perdendo, as pessoas foram cada vez mais enveredando para um lado de campeonato, de nomenclatura, graduação, e tiraram a espontaneidade, a brincadeira. Isso, acredito até que não foram os mestres, foram no decorrer dos anos que esses mestres que deram início a isso se afastaram. Eu cheguei aqui em São Paulo em 69. Então ele foi convidado para vir para São Paulo para dar uma exibição lá pela uma coisa chamada a Rode. Então na Feira do Couro. Então veio eu, João Pequeno, de Ordata e Bate Bem. Então foi quando eu conheci o mestre Ananias também, conheci o mestre Pinati, entendeu? E o mestre Paulo Gomes. Tinha capoeira, chamada uma capoeira tiririca, mas ela praticamente não tinha academia, ninguém ensinava, era algumas poucas pessoas que jogavam essa tiririca, tá? Como o Nenê de Vila Matilde, né? Que ele tinha uma escola de samba e ele conhecia essa capoeira tiririca. O mestre Nenê, o senhor Nenê da Vila Matilde, né, que era um mestre de capoeira, mestre de samba, um cidadão de samba, ele falava, né, em vida, com toda a força, que a escola de samba dele, né, de Vila Matilde, surgiu numa roda de capoeira agora na década de 50. A gente não sabe quem são esses capoeiristas. O mestre Ananias chegou aqui em 53. Olha, quando eu cheguei em São Paulo,
já tinha a capoeira assim. Já tinha uns mestres aí antigos, tinha o Ananias, tinha mesmo o mestre Joel, naquela época pegador, Brasília, que veio da mesma origem minha lá, de Canjiquinha também. Limão, que veio do Caiçara também, onde eu passei. Silvestre, que veio da mesma linhagem. Então já tinha capoeira. E quando eu cheguei em São Paulo, encontrando aqui alguns capoeiristas, né, como Suassuna, né, na realidade o primeiro capoeirista que eu encontrei aqui foi um amigo meu chamado Zé de Mola, que me apresentou na sequência o Zé de Freitas, que era onde tinha um local chamado lá no CMTC Clube, né, CMTC Clube, e aonde a gente aos domingos frequentava. E quando nós chegamos, como você perguntou, o preconceito logicamente era maior, mesmo porque nós, né, inclusive nós estávamos na época da repressão, na época da ditadura, onde a aglomeração poderia ser considerado atos terroristas. Nós fazíamos vários campeonatos brasileiros aqui em São Paulo e a gente era comandado, a gente não tinha confederação, era subordinado à Confederação Brasileira de Pugilismo, que era o Coronel Sagos, presidente, que era do Exército. Então ele ligava para mim, para eu arrumar ginásio, para em data tal, os melhores hotéis, os melhores restaurantes, ônibus para pegar a delegação no hotel, levar para o ginásio e depois levar para os restaurantes. Então, a capoeira foi muito bem tratada pelos militares. Aqui eles desciam a porrada. Aqui era o contrário. Descia a porrada, levava para o calabouço, às vezes matava. Aqui era bem diferente, bem rígido. Aqui existia uma polícia chamada Boina Azul, que acho que toda a maioria dos capoeiristas já sofreu nesse tal desses Boina Azul. Hoje, graças a Deus, que naquela época era o regime militar, né? Alguns sobreviveram e alguns foram embora. Daí nós estávamos na maldita ditadura ainda, né? E aí o cara não podia ver capoeira, o cara com berimbau, a polícia já caiu em cima. Aqueles coité azul, né? Na época era aqueles coité azul, né? E o cara viu Nonato, esse é um capoeira da época chamado brabo pra cavalente pra caramba. O cara não tinha muita técnica não, mas batia pra caramba. E ele disse que a polícia foi pra cima, disse que ele picou uma chapa no cara, o cara voou, né? O cara voou lá pra cima e em 2 tempos aquela república foi entupida de polícia. Aí deu uma confusão danada e tal, né? Porque bateu polícia, né? Já viu, né? A capoeira Angola, aqui em São Paulo, ela vem se desenvolvendo de 80 para cá, onde se formaram os grupos de capoeira, né? Os mestres vieram para cá para dar mais, foram convidados com mais frequência a estar vindo aqui, né? Dar um curso, palestras sobre capoeira Angola, né? E o pessoal começou a se interessar muito mais, né? Para a capoeira Angola, a história da capoeira, aquela coisa toda. Então assim, as pessoas começaram a descobrir, né, esses valores. Depois que esses mestres começaram a vir, começaram a descobrir esses valores desde a capoeira Angola, essas coisas, essa parte tradicional mesmo, né, de fundamento, tudo isso que a capoeira Angola estava perdendo. Até a própria Bahia estava ficando esquecido. Nesse momento, velho, isso estava efervescendo, começou a ter um monte de movimento, começou a descer um monte de baiano para cá, aí veio Moraes pro ABC, aí veio a Janja, foi dar um curso. Aí tinha passava por aqui também, que estava mais no interior, mas o Pé de Chumbo, que também tinha essa linguagem. Aqui no bairro de Upinga, em Santo André, existia um clube chamado Clube Elite. Um amigo meu, com o qual eu treinava capoeira no mato, aí no bairro Jardim do Estado, onde eu morava e moro até agora, Tarzan, me passava uns conhecimentos de capoeira. Ele me levou para o Clube Elite. Ali conheci o mestre Ananias. Passado aí um mês e pouco, chegou o mestre Ferreira, Alírio Ferreira. Então eu passei a treinar com o mestre Ferreira. Descobri Zé de Andrade, Santo André. Descobri o João Ferreira em São Caetano, o Sombra de Santos. E fui descobrir o meu irmão de capoeira lá no Jabaquara, o Silvestre. Eu comecei capoeira
em 83, numa escola de capoeira, em 83, né? E em 79 eu tinha 7 anos de idade, né? Entendeu? Então eu era muito menino, assim, não tinha toda essa noção, né? E a academia que eu conheci era do mestre Carapau, né? E do mestre Alemão, que a gente ouvia falar que era muito famoso naquela época, né? Mas era muito garotinho. Então, a capoeira Angola, eu acho que eu me recordo, a primeira visão que eu tive dela foi na Praça da República, né? Em torno dessa data de 90 em alguma coisa aí. Eu vi um angoleiro jogando com um rapaz da regional e o cara parecia uma cobra, o jeito que ele se movimentava, a leveza, a calma, aquilo me deixou fascinado. Histórica, né? É o jogo, como você falou, é onde reuniam mesmo os capoeiristas que estavam já em São Paulo há algum tempo, os que iam chegando, alunos. Foi muito importante a roda. Inclusive, onde os mestres se conheceram, né? Passaram a se conhecer. Quando eu cheguei aqui foi ali lá na época do Homero. Eu conheci os capoeiristas ali. Estive na academia do mestre Paulo Gomes e na academia do mestre Pinati. Mas o centro começava 8 horas do dia ali. O dia inteiro ali, rapaz. Mas nasceu uma capoeira muito legal ali. Hoje em dia aquela violência lá, cada qual quer ser melhor que o outro ali. Não é bem assim. E toda a vida mestre Anania segurou aquela roda ali. E falando mesmo. E cobrando. Porque quando eu cheguei, as pessoas que eu encontrei lá eram o Ananias, tocando berimbau, e o Evaristo. E eu e muitos outros ficamos lá na praça durante muito tempo, jogando capoeira, tá? Entendeu? E depois a gente sai, entra outros, vem outros, né? Entendeu? Então a roda de rua, ela é muito importante também para a capoeira. Aquela roda de 72 era muito novidade, porque existia muito gringo aqui dentro de São Paulo. Não tinha essa marginalidade que nem tem hoje, né? Tinha muito visitante, muito turista. Você tinha ela como uma profissão. Todo domingo eu não trabalhava durante a semana, eu descansava, entre aspas, eu ia fazer academia, treinar ou fazer alguma coisa mesmo aqui dentro de São Paulo, e domingo é onde eu ia pegar meu equé. Eu vivi muitos anos de capoeira de rua. A capoeira da República ela sempre foi uma roda mista, né? No tempo que eu frequentei, ela sempre foi uma roda mista. Não foi ditamente uma roda, roda de Angola. Não, capoeira mista. Antes de jogar a capoeira. Tem um momento Angola? Tinha um momento capoeira regional? Sempre uma roda mista. A gente teve na década, quando teve uma 87, 88, a gente começou a procurar fazer uma capoeira mais cadenciada, que era a capoeira Angola, né? Aí, na época eu, o Cavaco, a galera fazia capoeira mais dentro, a capoeira mais cadenciada, que seria a capoeira Angola, na época. Houve no começo uma certa resistência e tal, né? Mas depois o pessoal foi aceitando e tal, via que tava legal, tava gostoso, porque a gente sentimos que tava muita competitividade, muita violência. Pra falar a verdade, eu não estou acompanhando, mas às vezes que eu fui, não vi violência não, vi muita capoeira dura. É que os caras estão treinados na academia. Academia é uma coisa, capoeira de rua é outra. Capoeira de rua é malícia, é mandinga, é velocidade. Uma coisa é você treinar aqui dentro, outra coisa é você jogar na rua. Por mais tempo que você tenha de capoeira, velho, cada tempo é um tempo. Se você ficar muito tempo sem ir naquela roda, você voltar lá, você vai ter que pisar manso. Pisa devagar, porque você tá na rua. É de quem tá nos últimos tempos aí. Os donos da roda vão se... Tirando o mestre Ananias, o mestre Joel, que eu acho que são os grandes que atravessaram o maior tempo, qualquer outro que chegar ali, não vai se sentir em casa, não. E nem vão fazer com que ele se sinta. Alguns têm uma cadeira cativa, né? Uns que vivenciaram mais, que têm umas histórias mais fortes, né? Eles chegam lá. Mesmo assim, eu percebo que eles ficam de fora. Eles não se sentem
Porque é assim, cara, é roda de rua. Então olha que força, né, que tem isso. E ó, quantos não passaram lá e quantos ainda não estão. Quantos caras que estão lá, enterrados lá. Tem cara que enfia o braço ali, ó, que tá com o coração. A Praça da República, pra mim, foi uma maneira de autoafirmar minha identidade, né, como capoeirista, como angoleiro, né. Na minha cabeça eu pensava assim, se eu conseguir jogar capoeira Angola na Praça da República com os malucos que dá lá dentro, eu vou jogar capoeira Angola em qualquer lugar. Quase todo domingo o pessoal tava lá, marcando a presença, o pessoal da casa. Aí ia, jogava, brincava, participava da roda da República, ia para outras rodas também. Aí tinha essa coisa gostosa de o pessoal tá ali naquela pegada, correndo atrás. Era uma coisa bem interessante mesmo assim. A gente aprendeu muito, porque na época o mestre Ananias tomava de conta da roda ainda na República. Então deu para pegar muita coisa com ele ali, porque na época ele tocava muito, o mestre Ananias tocava demais, cara. Acho que é o melhor tocador que eu já vi de berimbau. Então o Cenourinha aprendeu muito com isso também, e todo mundo consequentemente, né? Eu frequentei um bom tempo lá, tentando mostrar, dando minha cara a tapa, tomando porrada, tapa, chute, e sem revidar. Mostrando que a capoeira não precisa revidar à mesma altura para dizer que o capoeirista é um bom capoeiro. Quando ele chegou lá na República lá, assim, tinha uns caras doidos lá, que gostavam de sentar o pau, até hoje, e até hoje, né? Não foi assim, ele foi conquistando o respeito do povo aos poucos, não foi assim, de uma hora para outra, foi aos poucos, entendeu? Foi apanhando, tomando rasteira, e foi conquistando aos poucos. Porque lá eu tinha que mostrar capoeira Angola, e eu comecei a ganhar o respeito do pessoal, sem precisar encostar em ninguém. Foi chegando ali, aqui, tocando berimbau ali. Inclusive ele chegou lá, né, a gente começava a treinar aqui, começou a tocar um berimbau, o mestre Ananias pegando, filha da puta, vagabundo, você toca esse berimbau de negro, direito de Satanás, falava pra ele. Falava dessa maneira, velho. Tinha um medo dele do carro. Uma vez ele falou com a gente lá, alguma coisa feia lá, ele, não, o tio tá brincando com você. Era molecão, eu tinha medo daquele velho. Ô menino, entra vocês dois. Era o mesmo que a gente tinha do Bigo também, que o Bigo tinha um sapato 44, e quando o velho passava, rapaz, cortava o negócio assim, ó. E um medo. Às vezes você abaixava assim, o pé dele, aí ficava aquele, queimava, rapaz. Era chapa. Chamava o carimbo do Bigo, né? Tomava carimbada e saia de lá, aprovado. O mestre Ananias, ele é uma ancestralidade viva. Eu vejo, eu sinto que ele traz essa ancestralidade, né? O conhecimento dele é uma coisa inexplicável, cara. Quando eu junto com o mestre Ananias, eu conheço o mestre Ananias, se eu não estou enganado, não vou ter uma data específica, vou chutar por alto aqui, desde 93, 94, 95, entre essas datas aí, não tenho certeza. E desde que eu conheço o mestre, quando eu acho que eu já vi tudo, e às vezes eu até pergunto para alunos mais próximos, que convivem muito mais com o mestre, como o próprio Minhoca, às vezes o mestre solta uma ladainha ou alguma coisa que todo mundo faz uma cara assim de, poxa, essa eu nunca ouvi, mestre. E é muito louco, porque isso para mim é ser mestre, né, também. A ancestralidade está muito ligada à palavra ser mestre. O mestre Ananias, ele veio de uma linhagem, que é o meu mestre, ele veio de uma linhagem dos mais antigos, que ele conhecia a Traíra, chegou a ter convívio com a Traíra, Nagé. Eu tive contato com os mais velhos, que já é falecido. É meus mestres, que Deus já levou, o Canjiquinha, o Ademar, o Partinha, o Traíra, Bom Cabelo, não sei se é vivo ainda, Zacarias, agora o Nagé, que já é falecido também. Tive contato com esse cara bamba mesmo, entendido na capoeira. Desde a idade de 14 anos que eu vivo dentro da capoeiragem. Eu comecei sozinho. Depois eu conheci o Gilvenço, o Toia, o Roxinho, João de Zazá, Caial.
vários amigos meus capoeiristas, que eu não vou citar o nome de todos, que eu não me lembro agora no momento. Eu vim para Salvador, conheci o Peste Patinha, lá no Pelourinho. Fiquei lá assistindo de camarote e tal. Ele olhou, menino, você de onde você é? Eu disse, sou de Cachoeira de São Félix Cachoeira. Você é capoeira? Eu digo, ó, não vou falar para você que sou capoeira. Mas alguma coisa está dentro de mim, tenho dentro de mim. Toco meu berimbau, um malimate, toco meu berimbau, pandeira, tava tudo. Dou meus pulinhos, né? Aí ele veio me testar. Eu fui lá, fiz um joguinho lá, com a turma lá dentro. E lá o homem me segurou ao lado dele. E lá eu fiquei, né? E graças a Deus, todo lugar que eu chego, eu sou bem chegado e bem recebido. Porque sem entrar e sem sair, né? Então eu comecei lá com ele, depois fui para a Liberdade. Na Liberdade, a capoeira do Valdemar é no contrabraço, na Liberdade. Aí eu comecei a tocar um berimbau lá, o homem também gostou. Eu passei a ser contramestre do homem, do Valdemar. Tomava conta da bateria. Eu vinha com aquele grupo ali, o Caiçara, o Valdemar, do Dorival, irmão do Valdemar, o Traíra, o Zacaria, Bom Cabelo, Tratando de Maré, essa turma da velha guarda. Eu fui avisado na Bahia que eu ia chegar aqui, ia me dar mal e me dar bem. E foi tudo positivo. Estive lá no terreiro, o Orixá falou a verdade para mim, porque eu acredito mesmo nos Orixá. E tudo que ele falou, eu vi a verdade. Fui acidentado aqui dessa mão. Briguei, fui preso como homem, não como vagabundo. Passei fome. Tá bom? Eu sofri para chegar aonde eu cheguei. Aí em 53 que eu comecei, né? Inclusive essa roda de capoeira da Torodada foi o que abri, é minha. O mestre Ananias é o mestre da capoeira. Ele não é um mestre de um grupo. Eu sinto que ele simboliza a capoeira, ele faz aluno o tempo inteiro, ele forma pessoas. As pessoas andam do lado dele e aprendem capoeira. Ele tem uma capacidade natural de fazer com que o cara se porte. Ele se posiciona. Só de estar do lado, anda para um lugar, anda para outro, o cara começa a mudar. Tem cara que chega aqui, a gente tem 6 anos, é um movimento recente. Cara, transformou muita gente. Eu vi. Em 6 anos, eu vi cara entrar aqui de um jeito e hoje ele é outro. Ele é outro no mundo da capoeira. O cara anda de outro jeito, pensa de outro jeito, só de conviver. Sofri, cara. Porque era embaçado treinar com o mestre. O mestre era brabo, era eu mesmo. A gente treinava com ele. Inclusive o salão que a gente praticava era mais ou menos igual esse aqui, assim. E a gente ia pra lá treinar com ele. Eu lembro que na época ele tinha vários alunos lá, tinha bastante. Mas no fim acabou ficando eu meu irmão, porque ele brigava muito com os alunos saía tudo fora, né? E só ficava, tocar berimbau com ele era problema, porque a gente era moleque e os berimbau dele eram tudo pesado, cara. Como que a gente quer? E ele sempre teve aquela pegada no berimbau, né? Aquela coisa bem firme, e a gente não conseguia desenvolver com ele. O mestre Ananias, o meu encontro com ele foi na Praça da República mesmo, né? Eu me recordo nitidamente, primeira vez eu fui na praça 6 meses só olhar o que acontecia lá dentro, né? Só observar. E um dia eu arrisquei, eu me recordo até hoje, eu abaixei no pé do berimbau. Ele olhou pra minha cara e falou assim: você vai jogar aqui? Eu falei: vou, mestre. Ele: você tem certeza que você vai jogar aqui? Eu falei: tenho. Ele: você sabe capoeira? Eu falei: sei. Ele: é bom saber mesmo, porque ninguém vai te acudir quando você cair duro no meio da roda aí. Foi exatamente essas palavras que ele falou pra mim, eu lembro até hoje. E foi fases assim ótimas na praça, assim. A praça faz muita parte da minha história.
como capoeirista, né? Interessante quando ele perguntou para mim, quando eu vim para a Capoeira Angola, com quem eu estava dentro da Capoeira Angola, quem era meu mestre dentro da Capoeira Angola. E eu falei que eu estava sozinho, que eu estava buscando, né? E que é engraçado, que até eles costumavam me dizer que os mestres falavam que não queria pegar filho criado de outros mestres, né? Ele foi tipo um filho sem pai e ao mesmo tempo procurando um outro, pai de capoeira. E o mestre Ananias, ele vendo essa minha dança, essa minha procura, ele se oferece, foi muito legal assim. Claro que eu queria, óbvio, mas eu não cheguei nem a fazer o pedido, ele chegou se oferecendo para mim. Bom, meu filho, se você quiser, a partir de hoje você não está mais sozinho, né? E conforme fui conhecendo as outras pessoas da Capoeira Angola, que na verdade eu fui conhecendo mais a história de Cenourinha. E foi aí, na verdade, que começou o conhecimento de que, na verdade, ele acompanhava o mestre Ananias. Mas o contato que eles tinham era realmente na Praça da República. Então, acredito que essa relação de mestre para aluno sempre existiu em algum momento da história da capoeira, antes de ser feita em escola. Por isso que eu acredito ser legítimo. Eu não quero fazer com que o nome do mestre esteja à minha frente. Eu não quero andar por cima do nome do mestre, né? Eu tenho que batalhar por mim mesmo. Eu comecei a ir atrás, eu fui a Salvador. Poxa, eu tive o grande prazer de conviver, claro, pouco tempo, mas com o mestre João Pequeno. Fiquei na casa dele em 2002 e em 2004. Esses 2 anos aí eu fiquei um mês, né, convivendo com ele, vendo os outros mestres, indo na casa, saía da casa do mestre João Pequeno, ia para a casa do mestre Curió, saía da casa do mestre Curió, passava no espaço do mestre Moraes, do mestre Moraes saía, passava na Fica, da Fica saía, passava em mestre Renê, do mestre Renê passava em mestre Virgílio, do mestre Virgílio saía. Poxa, eu fazia um tour em Salvador, eu fui para Salvador 4 vezes, se eu não estou enganado, e nessas 4 vezes foi comendo capoeira. Depois disso foi continuar procurando, aqui em São Paulo mesmo, dentro das casas de capoeira Angola que tinha. E depois mais à frente eu conheci o mestre Bigo, né? O mestre Bigo também foi outra pessoa assim que eu tenho uma grande estima por ele. Uma das poucos mestres que acreditou em mim aqui também. Recebi muita orientação do mestre Bigo também. O mestre Bigo me deu aula, me puxou a orelha, até hoje me puxa. Tenho ele como um paizão, assim, eu tenho ele como padrinho da casa. Assim, tenho o mestre Ananias como mestre e o mestre Bigo como padrinho da minha casa, né? Eu tinha que ir fazendo, como dizem os antigos, né? Fazendo pouco muito que tinha aqui, né? E quando algum mestre pintava aqui em São Paulo, não tinha nem que hesitar. Eu tinha que ir atrás. Eu precisava disso. De eu chegar em porta de evento e ficar na porta. De, sei lá, quem sabe o mestre deixa eu entrar, não sei se eu posso fazer. Eu queria ser útil em alguma coisa, às vezes eu não podia pagar com dinheiro, eu queria poder ajudar em alguma coisa. Muitas vezes fiquei para fora, muitas vezes fui interpretado diferente. Mas, graças a Deus, Deus sabe todas as coisas e foi traçando o caminho para mim. Fui indo. Não sei se foi essa diferença dentro de casa por conta de religião da mãe dele, né? Que de repente pode ter sido isso, não sei. Cismar, isso é macumba, isso é isso e aquilo, e ele já está envolvido de uma determinada maneira, né? Que essas marteladas da mãe dele pode ter sido o ponto de partida. Eu não sei qual foi o ponto de partida que fez ele se mexer, ele por conta, ir fazer pesquisa, ir atrás, conhecer a história, né? A cultura, esse lado cultural. E a partir desse lado cultural aí, foi que ele começou a enxergar essa capoeira Angola de hoje, essa capoeira Angola que ele apresenta hoje. Ele foi buscar, isso eu não posso negar, apesar de ser cabeça dura e ter a personalidade dele, que cada um tem a sua, mas ele teve a iniciativa, ele foi atrás, com isso ele aprendeu, não desmerecendo nada que ele tenha aprendido ali no começo. Ele ficou muito ligado ao carapau, com toda a dificuldade que o carapau teve, não é porque ele começou a ver esse lado diferente que ele vai menosprezar
ali o berço, né? Porque é a origem, foi dali que ele saiu, foi dali que que foi apresentada a capoeira para ele. A linhagem do grupo No Fio da Navalha, ela ao mesmo tempo que ela bem direta, ela teve suas, vamos dizer assim, suas ramificações, suas curvas no meio do trajeto, né? O mestre da casa, ele veio de uma capoeira contemporânea, né? Treinou com o mestre Carapau. Antes disso, treinou com 2 outros alunos dele, que é o mestre Pinguim e o mestre Travesseiro. O Cenourinha, ele foi um filho órfão na capoeira, né? Quando ele decidiu romper com o antigo grupo dele, ele ficou sozinho. Começou a frequentar a Praça da República, onde lá ele teve, vamos dizer assim, a presença de mestres de capoeiras, que no caso é o mestre Ananias. A partir daí o mestre Ananias, vendo todo esse esforço e essa dedicação e essa humildade, essa gana de querer aprender, ele apadrinhou o mestre da casa, o mestre Cenourinha. Essa coisa do título, eu presenciei realmente um momento assim da entrega, né, que o mestre Ananias, do reconhecimento que o mestre Ananias deu pro trabalho de Cenourinha, para a pessoa dele como capoeirista. Quando eu entrei aqui, o Cenourinha dizia que ele era o aluno mais velho. Hoje Cenourinha é contramestre. Pro Cenoura foi um conflito, assim, se ele aceitaria ou não esse título, né, de contramestre, porque é uma responsabilidade muito grande, né, na capoeira tem uma cobrança grande, né. Aí depois eu conversei com ele, ele falou que ligou pro mestre Cobra Mansa, ligou pro mestre Plínio, conversou com o mestre Bigo e com outras pessoas a respeito disso. E todo mundo disse, não, se o mestre Ananias está falando que é isso, a gente assina embaixo. E aí no fim ele resolveu aceitar, né? Era uma coisa que o mestre Ananias já vinha falando para ele, que ele tinha que pegar o título, que ele tinha que se formar e tal, e ele vinha recusando há um tempo, e aí, num determinado momento, pelas questões que ele deve saber explicar melhor, ele achou que era o momento certo e ele abraçou. O Cenourinha, precisa disso para poder se afirmar dentro da comunidade, é um puta guerreiro, né, que sofre o impacto de uma cobrança desse sistema moderno. Ele que sofre esse movimento, o Cenourinha, né? Você é aluno de quem? Todo mundo pergunta, você é aluno de quem? Ah, então você não é angoleiro, você não é. Velho, eu não sei da onde que tiram, e aí eu defendo o Cenourinha. Por que ele não pode ser, se todos os outros mestres que eu conheço no mundo criaram seus grupos? Eu não vou citar, mas todos os grupos grandes, importantes de capoeira, eles não tiveram um mestre de capoeira. Eles também se afiliaram. Teve gente aqui internamente que gostou mais, outros gostou, quer dizer que não. Todo mundo achou, né? Ninguém concordou. Consenso, isso foi consenso. Agora, tem uns que ficaram mais mordidos, que soltaram piadas, outros, né, que foram lá e discutiram, aí teve gente também que discutiu como que é, como que não é, tem gente até hoje que fala. Agora, da minha parte, eu já até tive a gente já manteve essa conversa, eu acho que foi isso. Cenoura tem um interesse, o mestre tem outro, e eles juntaram os interesses e vamos que vamos. Capoeira. O mestre, ele é mestre porque as pessoas dizem que ele é, né? Porque as pessoas reconhecem, não porque o cara vai lá e dá o título. Né? E eu acho que é isso. O Cenoura, não, na minha opinião, não se tornou mestre depois que o contramestre, né? Depois que o mestre Ananias deu o título. Ele já vinha vivendo aquilo. Assim, né? A gente já vinha vivendo aquilo com ele. Eu não vejo o nosso mestre como uma pessoa que parou de aprender, não. Eu ainda vejo ele como um aluno. Apesar de pra gente ele ser o mais alto, o mestre lá em cima, mas ainda quando eu olho a postura dele com relação à capoeira, ele parece uma criança correndo atrás, né? Aprendendo. Nasceu da ascensão da capoeira Angola em São Paulo. E eu acho isso muito curioso. Porque até a década de 90 existiam os angoleses, mas não existia capoeira Angola em São Paulo. Né? Então, quando começou a ter a capoeira Angola em São Paulo, com o resgate do mestre Bigo, com o mestre Ananias chegando,
lá em São Judas, com a abertura da Academia do Mestre Plínio, com a Janja vindo para São Paulo. Foi aí que nasceu o grupo No Fio da Navalha. É um grupo que é relativamente novo, assim, né, na Capoeira Angola, pensando na história da Capoeira Angola em São Paulo e tal. O Cenoura é um cara também pensando no contexto geral novo, né, mas que tem uma experiência acumulada, né, também não nasceu ontem, assim. O grupo mesmo começou lá, aqui numa vila do lado, que é a Vila Palmares. Ficou lá durante alguns anos, durante um bom tempo. Aí depois, por alguns problemas que teve no grupo, ele veio pra cá. Ele veio pra cá, pra Sacadura. Passando 1 ano, 2 anos que eu tava treinando com ele, mais ou menos, aí chegou aqui no espaço aqui, isso aqui era tudo umas paredes feirinhas, tudo azul, tudo, sabe? Umas paredes todas desbotadas, sem cor. Aí chegou, porque era moradia dele antes aqui, tinha quartos, tinha um monte de coisa, né? Eu não conheci tanto assim essa parte, mas eu lembro que quando chegou aqui, a gente nem imaginava, o Cenoura sonhava, o pessoal do grupo, o grupo inteiro sonhava de deixar desse jeito assim, né? Ninguém nunca imaginou, mas ficou até melhor do que o pessoal imaginava. A gente vamos dizer assim, que é um pouquinho de vários grupos e de várias referências. O Mestre Ananias é uma das grandes referências. Então, muito do que acontece dentro do grupo tem a experiência, tem a postura, o respeito do Mestre Ananias. Só que também tem a referência do Mestre Moraes, na parte do jogo, a parte da seriedade. Tem a parte do Mestre Cobrinha, onde dentro do Mestre Cobrinha tem todo essa parte menina, essa parte moleque de jogar capoeira, de brincar. Antes de conhecer aqui a casa, eu tinha pouquíssimas referências de capoeira, assim. Acho que como no geral, a sociedade, assim, quem não participa, quem não conhece, vê aqui, vê ali, mas não tem um aprofundamento e na real acaba nem sabendo muito bem o que é a capoeira Angola. E aí quando eu cheguei, estava procurando, nem sabia na verdade o que eu estava procurando, né? E quando a gente entra aqui e começa a frequentar, você na verdade descobre que existe um mundo todo aqui dentro. Uma das coisas assim, que eu percebo como um traço forte da casa assim, que me chamou a atenção é a musicalidade. Por exemplo, né? A harmonia, né? Essa questão de arrepiar mesmo, né? Quando você está ouvindo o toque do berimbau, né? O canto. Isso é uma coisa que chama muita atenção, que me prendeu, inclusive. Eu vim numa roda uma vez aqui e, sei lá, eu senti mó axé, assim, mó vibe mesmo, uma energia boa. E aí eu resolvi começar a fazer aula aqui e depois de um tempo eu já estava envolvido. Por causa que a capoeira que eu praticava antes, ela estava me deixando com muitas dúvidas e eu não conseguia achar resposta. E a maior delas era esse papo da energia, do sentimento, da emoção, dessa espiritualidade. A primeira vez que eu vim descalça, né? Eu não tinha nenhum conhecimento, assim, para mim capoeira era capoeira. Nem sabia, assim, que tinha várias capoeiras, né? Eu, pelo menos, fui picada pelo mosquito da capoeira e foi impressionante, assim, depois do primeiro dia que eu cheguei, falei, nossa, me arrependi de não ter chegado 20 anos antes. Muito boa aqui no grupo, assim, porque tem sempre uma preocupação de um ajudar o outro, de ter esse olhar sensível, de perceber o tempo do outro. As turmas, elas são misturadas de alunos mais velhos com alunos mais novos, então um vai ajudando o outro e um olha no outro que pode melhorar em si. Então nossa relação é muito boa dentro disso, dentro das rodas também.
Quando chega sexta-feira, que eu saio do treino, sai com aquela, assim, aquela sensação de missão cumprida, assim, é como se eu tivesse encarado uma semana de trabalho, assim, porque eu gosto de estar aqui, né, cara? Aqui a gente aprende, realmente, assim, não é puxando o saco, não é isso. Mas como eu treino em outros lugares, eu sei como é um pouco lá fora, né? Sempre que eu saio de um treino, eu me sinto melhor, sabe? Fora toda a questão da música, que eu gosto muito, da ancestralidade, a cultura mesmo, que eu acho que a gente está perdendo muito hoje. A capoeira, para mim, é como uma válvula de escape para as coisas ruins, onde eu venho buscar coisa boa, né? Chego aqui, às vezes, mal, mas aqui é onde eu tenho que me encontrar, né? Se a pessoa entra com esse olhar, né, de se perceber enquanto está jogando, enquanto está treinando, é uma terapia mesmo. Sinto também que a capoeira me trouxe esse resgate da minha identidade, né, da herança africana. E tinha aquele negócio do meu peso, da idade, aquela coisa que acho que passa pela cabeça de todo mundo, né? Pô, não tem idade mais para fazer. Só que a nossa capacidade vai além disso, né? Então, às vezes, você acaba surgindo até uma brincadeira no serviço, você tá ali meio que perdido no serviço e de repente você para e fala, pô, eu sou um goleiro, então tem que ter calma, que o negócio vai entrar. Igual golpe, é a mesma coisa. Se eu não tiver calma, eu vou sempre estar tomando ali, né? Aqui dentro é igual lá fora. Quando nós estamos tocando berimbau aqui dentro e a baqueta de repente cai, e a gente vai pegar sem tomar... Sem se proteger, alguém vai lá e põe o pé, né? E quando eu tava na minha escola, eu tava lá na quadra e eu derrubei minha garrafinha. E eu fui pegar e uma menina, eu acho que ela nem era capoeira, ela colocou assim o pé. Aí eu lembrei direto daqui. De mesmo quando o inesperado te atinge, você sabe que você tem um suporte para poder contornar e sorrindo, entendeu? Porque a malandragem da vida é isso, é você conseguir passar por toda aquela tempestade com um sorriso no rosto e vamos lá, entendeu? Viver é isso. Euforia, medo, entendeu? Né? É uma mistura de sentimentos assim que no final das contas, na volta, me faz crescer. Cada vez mais aí eu chego, aprendo, né? Venço ou aprendo a administrar, né? O medo, a tensão, né? A euforia. E tudo isso acrescenta numa experiência de vida muito rica. A ansiedade também, de chegar, de ver como vai ser o jogo, quem vai estar por aqui, quem vai encontrar. O que vai acontecer. Tem treino que é meio que um desfibrilador, né? A gente tá meio morto. Quando a gente vem pra cá e aí ressuscita, a gente dá meio uma lavada na alma. Eu acho que a capoeira tem que ser uma troca. Quem tá na bateria manda energia para quem tá jogando, quem tá jogando manda pra bateria, para quem tá assistindo. De se chegar, de se afinar os instrumentos, de purificar a casa, que eu chamo de incensar, é uma purificação, de ter uma chegada no ambiente. Então eu acho que é muito ritualística por isso, o momento da roda também. Mas eu acho que é mais liberdade, assim, de me sentir dona desse espaço, de também dar minha cara para esse espaço junto com o outro, da coletividade. Eu me sinto muito bem quando eu venho para as rodas, para os treinos, assim. Eu acho que é uma sensação de liberdade, de estou em casa, estou em família. Existe uma preocupação quando a gente chega realmente para a roda, né? Aos sábados, a preocupação com a afinação dos instrumentos, né? Com o canto. São elementos importantíssimos que às vezes a gente não vê em todos os lugares e que acaba enriquecendo na energia. O espaço no Fio da Navalha é o mesmo espaço onde o mestre mora, né? Não é um lugar grande, é um lugar pequeno, mas que a gente consegue, juntos, se adequando, a gente consegue treinar, consegue fazer as rodas muito bem. A casa ela tem muito a oferecer para o bairro aqui, né? Ela tem esse arcabouço todinho que a gente vem comentando, de cultura, de sociabilidade. Antes de eu vir pra cá, eu não conhecia a Sacadura Cabral, né? O pessoal fala, nossa, lá é perigoso, sei o quê. Depois que eu vim pra cá, pra mim, normal, cara. Eu acho legal o clima aqui, o pessoal tranquilo também. O povo aqui é um povo mais, sei lá, mais solidário,
talvez por um motivo de ter sido a formação de favelas, né? É um bairro que todo mundo solidário a todo mundo, a qualquer tipo de situação que ocorra. E é um bairro particularmente muito bom de se morar, viu? O potencial que ela oferece para os moradores, né, de um lugar como esse, né, que a capoeira pode oferecer para quem é da favela, para quem é pobre e não tem outras opções, né, é justamente perceber que existiam outras riquezas no mundo. Eu acho que se não fosse a capoeira, eu não estaria até mesmo contando história para você, devido a comunidade ser um pouco bagunçada, né? Tem a minha família envolvida sabe, no meio da criminalidade, né? E se não fosse a capoeira, eu acho que eu estaria ou preso ou estaria morto. Então a capoeira me tirou disso daí, né? Me trouxe a vontade de ser outra pessoa. Porque tem crianças aqui que deveriam ter encaminhado, como todos os outros encaminharam, e por conta do trabalho do Cenourinha não encaminharam, não foram para esse lado errado. Porque, veja bem, do tempo da idade dos meus filhos, que é a idade do Cenourinha, tem muitos desses jovens que não procuraram estudar, não procuraram cultura, não procuraram nada. Infelizmente, também não estão mais vivos. Conheço vários. A gente tem que dar valor a coisas que é tradicional nossa, do nosso país. Não tem população que vive sem cultura. Senão ela estaciona, sabe? Ela para no tempo.